Vídeo de hoje, prós e contras da Hoje Agile Pro, e como prometido vou falar para vocês um pouquinho sobre compra de bike, vamos falar um pouquinho sobre os detalhes, geometria, componentes e tudo mais para você que está pretendendo comprar uma bicicleta ou simplesmente quer entender um pouco mais do equipamento que você tem em casa. Vamos que o vídeo de hoje vai ficar bem legal. Bora! Bom, galera, essa aqui é a Hoje Agile Pro GX 2021. A gente já tem alguns vídeos aí no canal, se você não viu ainda, se está chegando agora, às vezes foi impactado aí pelo assunto da bike, ou de compra de bike, ou de entender um pouco mais sobre o equipamento. Eu recebi essa bicicleta há alguns dias, já fiz alguns testes. Eu estava com a Hoje 2020 aqui, eu andava bastante, treinava com essa bicicleta, e agora recebi a 2021 que veio com alguns upgrades, mas não mudou o quadro. E algumas pessoas, quando eu falei isso, perceberam as mudanças e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho sobre elas, sobre o grupo GX novo, sobre a suspensão e tudo mais, e vai falar um pouco da geometria, porque ainda tem muita gente com dúvida em relação a essa questão de geometria e tudo mais, e o que eu tenho que olhar quando eu vou comprar uma bicicleta, o que eu tenho aqui em casa. Vamos entender um pouquinho melhor da bicicleta que você tem em casa para você se divertir melhor, aproveitar mais o seu pedal e às vezes não ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo e tudo mais. Vamos falar sobre o que realmente faz diferença aí no seu pedal. Bom, no vídeo do unboxing a gente falou o que vem de diferente na Hoje Agile Pro 2021. Ela veio com pneus diferentes, as mesmas rodas, porém cubos diferentes também. Os componentes são basicamente os mesmos, mudou o selim. Vou falar um pouco sobre ele, gostei bastante, mas mudou o selim. O quadro permaneceu o mesmo, a suspensão, que era RockShox, passou a ser Fox Performance, uma suspensão que eu gosto muito e realmente mudou a pilotagem da bicicleta, a gente vai falar sobre isso. E o novo grupo GX, ele que tem uma escalonagem totalmente diferente do grupo anterior. O pessoal está querendo entender um pouquinho, inclusive eu recebi alguns comentários de comparativos, das pessoas querendo comparar o Shimano com a SRAM, então vamos falar um pouco sobre isso também. Bom, quando você for comprar uma bicicleta, normalmente você vai ouvir dos vendedores, das marcas e tudo mais, o pessoal falando sobre alguns itens principais, e às vezes você já está com isso instalado na sua cabeça, porque é mais ou menos assim que funciona. A bicicleta ela é composta de um quadro, tá? Que ele pode ser de alumínio e carbono, o que vai mudar de um quadro para o outro é a geometria desse quadro. Tá? Por que, Fernando? O que essa geometria vai fazer diferença? Essa geometria vai moldar ou dizer para a gente qual o comportamento dessa bicicleta numa trilha, no estradão e tudo mais. Então, quando a gente estuda a geometria de uma bicicleta, normalmente a gente espera uma resposta em relação à pilotagem da bicicleta, e a gente vai falar sobre isso um pouco para frente quando eu for falar do quadro. Tá? Mas além do quadro, a gente tem a suspensão, que nessa bicicleta aqui, que é uma hardtail, para você que não entende hardtail, rabo duro a gente chama também, que é a bicicleta que não tem o amortecedor traseiro. Então essas bicicletas a gente chama de hardtail, e é a alma da bicicleta. Tá? Numa bicicleta dessa, a suspensão é a alma da bicicleta, é o que vai te dar uma leitura melhor, uma estabilidade melhor. Ou seja, quando a gente muda de uma suspensão para outra, a gente consegue perceber a diferença de pilotagem na bicicleta, e é nesse ponto que eu já vou me apegar aqui, tá? A gente tinha uma suspensão muito boa na 2020, calma aí que quase caiu a bicicleta. Então voltando, a gente tinha uma suspensão muito boa na 2020, que era uma RockShox, e agora a gente está com uma Fox, tá? Eu não gosto de dar opinião, eu como coach inclusive, de formação e tudo mais, a gente não dá opinião, quem dá opinião é mentor, é mentoria, e no coach a gente aprende muito isso, que não é sobre mim, é sobre o outro. Vou falar sobre isso também para vocês entenderem, mas assim, nem sempre o que é bom para mim, nem sempre a minha opinião, nem sempre o que eu gosto é bom para o outro, tá? Vou dar um exemplo rapidinho para vocês entenderem. Uma vez uma pessoa me pediu indicação de um pneu no Instagram, no direct, eu dei a indicação do pneu e o cara estava super feliz e tal, e eu também, eu gosto muito desse pneu, e dei
dei a informação lá para ele, depois ele me voltou e falou, cara, eu tô com uma ideia com o pessoal aqui, eles falaram que esse pneu fura fácil. Eu falei, fura fácil? Para usar esse pneu durante tanto tempo e tal, não fura e tal. Ah, não, mas eu pedalo aqui, é só cascalho e tal, é na canastra. Aí eu falei, rapaz, aí esse pneu não vai dar não. Não é que ele fura fácil não, é que a lateral dele não tem uma proteção tão boa e você pode bater em um cascalho desse, numa ponta de pedra e realmente rasgar o pneu, talvez ele não sirva para você. O que estava acontecendo ali? Eu estava dando opinião baseada na minha vida, nas minhas coisas, e a vida do cara é outra, o lugar onde ele pedala é outra, e eu ia me sentir muito mal se ele tivesse comprado aquele pneu e falasse para mim, pô, você me indicou o pneu, eu primeiro uso, o pneu rasgou. Então a gente aprende muito isso, a não dar muita opinião, é por isso que eu não gosto de fazer comparativo de bicicleta, além de às vezes falar mal do trabalho dos outros, porque às vezes vocês não conhecem, mas a gente que vai de marca em marca, a gente vive um pouquinho da vida daquela galera lá, da dedicação deles, e é muito ruim às vezes a gente taxar um produto ou alguma coisa de alguém baseado simplesmente na nossa opinião, como se ela fosse a melhor do mundo e se aquilo valesse para tudo. Então eu também não gosto de fazer muito comparativo. Mas voltando aqui, a Fox é uma opinião, tá? Tem gente que vai preferir RockShox e não adianta a gente discutir isso, mas para mim mudou a pilotagem porque a Fox ela tem uma leitura, principalmente embaixo, em estradão, em costela, minha percepção, melhor. Eu me sinto mais confortável e eu consegui, na verdade, achar um equilíbrio de calibragem aqui da suspensão que atende com o meu estilo de pilotagem. Então, para mim, mudou a bicicleta. Mudou totalmente. Eu estou super satisfeito com essa bicicleta aqui. Estou me divertindo muito com essa bicicleta. E eu falo que, principalmente, a principal mudança é em relação à suspensão. Tá? Então, esse é um ponto muito positivo. Quando a gente vai comprar a bicicleta, os 3 pontos são aqueles: suspensão, grupo e deveria ser roda. Mas porque são os itens mais caros de uma bicicleta, então a gente tem que ter atenção em relação a isso. Depois vem os freios, que é outro item que é caro, a gente tem que prestar atenção. Mas a roda, ela é opcional. E se as marcas colocassem rodas de carbono, por exemplo, em todas as bicicletas, realmente ficaria muito caro e a bicicleta ficaria inviável para todo mundo. Por que acontece isso? Quando a gente tem um quadro, independente da marca, se é nacional, importado e tudo mais, o que vai carregar boa parte do preço da bicicleta são esses componentes caros, suspensão e grupo principalmente, né? Porque eles não colocam muita roda. Tá? Mas hoje, nessa versão aqui, ela não mudou a roda, mas mudou o cubo. Botou um cubo SRAM com excelente rolagem. Cubo, tô surpreso com esse cubo, que é o 900 da SRAM. Depois eu coloco na descrição do vídeo aqui para vocês a nomenclatura certinha. Ele tem um barulho muito, muito bacana, dá pra gente perceber aqui, ele tem um barulho bem bacana. Olha, tem um barulho bem interessante. E esse cubo deu muita rolagem para a bicicleta, então ponto positivo aí também nos cubos. Já que a gente está falando de roda, eles mudaram os pneus. Esse pneu é um pneu novo, que é o Kenda Boost Pro. Ele tem o traçado dele muito parecido com o Fast Track, tá? Ele lembra bastante o Fast Track, mas ele é mais cravudo. Ele veio 2.4 na frente e atrás e é um pneu macio, tá? Gostei muito dele na trilha, gostei muito dele no estradão. No asfalto eu senti que ele segura um pouco, principalmente por ser 2 pneus 2.4, tá? Porque ele é macio. Eu não quis dar opinião desse pneu e também vou deixar uma ressalva aqui, vou deixar em aberto isso, porque eu gostaria de usar mais e ver a durabilidade desse pneu. Talvez eu não tenha tempo para isso, eu não sei se esse pneu vai ser tão durável. E quando a gente passa a usar o pneu, talvez a composição dele não fique tão macio por muito tempo, ou seja, a borracha vai ressecar um pouquinho e tudo mais. E mude um pouquinho essa leitura, talvez mude um pouquinho essa leitura do pneu. Então eu não vou deixar uma opinião em relação a esse pneu aqui tão taxativa. Gostei muito, talvez eu mudaria o traseiro, tá?
O pneu traseiro ele também é 2.4, isso para hardtail, no conjunto que está aqui deu muito conforto à bicicleta. Então se você está procurando uma bicicleta com mais estabilidade, mais conforto, deixaria do jeito que está. Se você quer uma bicicleta com mais desempenho, ou seja, você quer ter mais velocidade e tudo mais, você já tem um domínio na bicicleta, talvez colocar um pneu um pouco mais fino, um 2.1, 2.2. Eu gosto de usar o 2.1 mesmo, mas tem uma galera aí que já está partindo por 2.2, eu já utilizei também. Mas enfim, são testes, são possibilidades e teria que testar para falar para vocês o que seria o ideal. Do jeito que está aqui, tá bom, principalmente para a grande maioria das pessoas. A bike ficou confortável, tá excelente na trilha. Eu andei na chuva, andei tudo que é situação que vocês imaginarem e realmente o pneu responde muito bem. Não sei o preço, mas está aí uma boa opção de compra de pneu. Tá? Em relação à proteção lateral, ele parece ser um pneu mais frágil, então aquilo que eu falei, talvez, dependendo de onde você ande aí, ele não é um pneu com tanta proteção lateral, ele pode rasgar na lateral, então ficar atento a isso aí também. Tá? Os freios, que é uma parte mais fácil para eu falar aqui para vocês, é o SRAM TL. Os primeiros freios SRAM TL tinham um probleminha, que eles começavam a ficar duros e tudo mais. Na versão 2020 eu não tive problema, então possivelmente eu não vou ter nessa aqui também. Os freios funcionam perfeitamente, eu já tenho, na verdade, não tive, eu tenho o SRAM Ultimate, que é o topo de linha. Obviamente tem uma diferençazinha ali na modulação e tal, mas é quase imperceptível, então é um freio que faz um bom trabalho, excelente escolha para essa bicicleta e eu não trocaria, tá? Se eu tivesse essa bicicleta aqui, eu não mexeria, seria um item que dificilmente, em último dos casos, eu iria mexer no máximo para tirar algumas gramas da bicicleta ali e tudo mais, mas já ficaria no final da minha lista a troca do freio. Então eu acho excelente, ponto positivo, um ótimo custo-benefício esses freios aqui, tá? O passador do SRAM GX, mesma coisa, mesmo produto que quem já utiliza SRAM aí está acostumado, tem a sua excelência ali na troca de marchas e tal, não tem nada para reclamar. O grupo SRAM, o novo SRAM com cassete 1052, ele com cage maior e tudo mais, algumas mudanças, mas a maior polêmica, a maior dúvida da galera em relação ao escalonamento desse grupo. Para quem não entende, escalonamento é a relação dos peões, né, das catracas ali. Tá? Então ele tem 10,52 e o SRAM veio com uma proposta onde ele pula de 42 dentes para 52 dentes. Então é um salto muito grande. E eu no vídeo eu falei, cara, para mim não fez tanta diferença. E eu reafirmo isso aqui para vocês, eu vou explicar o porquê, mas para mim realmente não fez tanta diferença. Eu utilizo o XTR. O XTR tem um escalonamento mais equilibrado, ou seja, com saltos menores, mas para mim, na utilização, ele não fez tanta diferença. Por quê? Normalmente a gente que já pedala há algum tempo, normalmente pedala fazendo força e tudo mais, é muito comum a gente utilizar os peões menores aqui do cassete. Então você vai ver nessas pessoas que já pedalam fazendo mais força e tal, o cassete gastar nos peõezinhos menores, nas catracazinhas menores. Eu mesmo já troquei 2 cassetes SRAM, porque eu gastei os 2 menorzinhos, as 2 catracas menorzinhos. E a Shimano, o XTR no caso, que é o que eu estou utilizando, você tem a possibilidade de trocar só essas catraquinhas, a SRAM não. Você tem que trocar o cassete inteiro. Então isso foi um ponto positivo que eu citei em relação à Shimano, da Shimano em relação à SRAM, que você não precisa trocar o cassete inteiro, você pode trocar só isso. Mas voltando ao escalonamento, para mim não fez tanta diferença quando eu estou utilizando as catracas menores. E quando eu vou utilizar as maiores, que normalmente é uma situação de subida, eu encaixo a marcha, eu imponho ali o meu passo, e quando eu preciso realmente botar na vovozinha, que a gente chama, que é a catraca mais leve, ela simplesmente encaixa ali e para mim tá ótimo.
esse salto para mim não faz tanta diferença. Eu preciso daquela marcha, ela tá ali e é ela que eu quero usar. Então para mim não faz diferença. Ela pulou da 42 para 52, eu não fiquei sentindo aquela falta de tinha que ter uma catraca no meio, eu não senti. Tá? Mas talvez se você for um iniciante, intermediário, e tem mais dificuldade às vezes de subir, não sobe fazendo tanta força, ou ainda não tem aquele passo muito definido na subida para impor um ritmo e tudo mais, talvez você fique com dificuldade de achar uma marcha certa, e aí você vai ter essa percepção de salto, tá? Aí o SRAM, o Shimano, ele vai ter um escalonamento melhor para você encontrar ali o seu ideal. Para mim não fez muita diferença, então dando opinião apenas aqui, mais uma vez, desculpe pela opinião, é apenas a minha opinião, mas eu Fernando, não achei diferente aquele negócio, mudou tanto e tudo mais. Os dois grupos excelentes, duas marcas de ponta aí, com propostas um pouco diferentes, mas que atendem com certeza todo mundo que quiser utilizar. E eu tenho certeza que vai se beneficiar e vai gostar. E o que precisa mesmo, que é a proposta aqui, é uma catraca maior, justamente para dar aquele leve, né? Igual quando a gente está na academia lá malhando e vem alguém atrás e ajuda um pouquinho. É essa a ideia. E eu acho que está ali e para mim está funcionando perfeitamente. Bom, outro ponto para a gente falar que para mim é bastante positivo é a troca do selim. Mudou totalmente, selim muito, muito, muito confortável, gostei bastante. É para fazer uma menção aqui, eu não sei se vale, mas a gente não tem nada amarrado com nenhuma marca, aqui a gente fala a verdade. E aquele selim Power que fez muito sucesso da Specialized, parece muito. Então, para quem já utilizou o Power, possivelmente vai gostar desse selim. Para quem gostou do Power, possivelmente vai gostar desse selim. Eu não gosto muito porque me incomoda um pouquinho, fica pegando um pouquinho na minha perna ali. Então, eu não gosto tanto assim. Eu prefiro um outro tipo de selim, um design um pouquinho diferente, para eu realmente conseguir sentar mais atrás do selim sem me incomodar. Mas eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas, como a grande maioria das pessoas gosta do Power, vai gostar desse selim aqui também. Então eu vou botar isso como ponto positivo, porque ele realmente é muito confortável e o que eu estou falando aqui é uma questão pessoal, e eu não vou levar isso como um ponto definitivo. É uma questão pessoal, eu tenho certeza que é uma questão pessoal, porque é o que eu sinto em relação ao Power. Tanto que a Specialized fez um mais curvadinho, eu acho que justamente por isso aí também. E é o que eu senti nesse selinho aqui, tá? E para você que está procurando um selinho, eu vou dar mais uma dica aqui. Não compre selim baseado nos outros. Não compre selim porque o fulano de tal usa. Cada bumbum é diferente. Vai fazer um teste de selim, anda no selim, porque talvez o selim que serve no fulano não sirva para você. Talvez o selim que o cara acha maravilhoso vai te machucar. Então, selim é muito pessoal e é uma briga boa. Então, testa, tem muita loja aí com selim teste, faz bike fit, tem um jeitinho de você sentar lá e marcar tudo. Faz bike fit de selim porque vai valer mais a pena, tá? Do que você gastar às vezes R$1.000 num selim e não se encaixar nele. Os componentes da bicicleta, que é canote, guidão e mesinha, são ITM de alumínio, não são os componentes mais leves do mundo, então isso aí é um ponto que eu vou botar não tão favorável na bicicleta e que dá para tirar peso, tá? A bicicleta é leve para uma hardtail, desse nível, no patamar que ela está ali, uma bicicleta leve e ainda dá para tirar peso. Então o que eu trocaria aqui, mesa, guidão e canote, se o objetivo seu for tirar peso. Em termos de encaixe e tudo mais, não tenho nada a reclamar. A curvatura do guidão está perfeita em relação à bicicleta, não me incomoda em nada, então assim, nenhum ponto em relação à estrutura. Apenas se você quiser tirar peso, tem bons pontos aí para você reduzir peso na sua bicicleta. Canote, guidão e mesinha. Os punhos eu já falei nos outros vídeos, não é o tipo de punho que eu gosto, tá? Esse punho, ele tem umas pontinhas, ele tem uns negócios, ele é muito bom em termos de grip, tá? Você não escorrega aqui de jeito nenhum.
Então isso é um ponto muito positivo desse punho, mas eu não gosto de usar luva com muita proteção. As minhas luvas normalmente são muito fininhas, então eu sinto aqueles pontinhos, eles me incomodam um pouco, tá? Não é algo que eu tenho que trocar e tudo mais, eu tenho que trocar urgente, não. Apenas não é o meu punho preferido, mas ele faz o trabalho que ele tem que fazer e eu tenho certeza que muita gente não vai mexer com isso, mas eu, opinião pessoal, eu mudaria um dia, tá? Mudaria um dia por não ser o tipo de punho que eu gosto. Eu botaria um punho um pouquinho mais largo, para ficar com uma pegada um pouco mais larga, porque ele é muito fininho e isso também pega um pouquinho aqui em mim e me incomoda um pouquinho, tá? Eu escolheria um punho um pouquinho mais largo, mas a mesma coisa, uma opinião pessoal, cada um tem um jeito, cada um pega de um jeito e tudo mais. É apenas uma opinião pessoal que um dia eu trocaria. Pedais, essa bicicleta vem com pedal, então eu vou colocar como ponto positivo que ela vem com pedal de clipe, ele é compatível com Shimano, mas cara, não dá. Dá para você dar uma voltinha e tudo mais, mas eu clipei no pedal e eu não consegui soltar. E eu regulei o pedal e não. Então assim, para você cair naquela pegadinha de cair clipado, é muito fácil com o pedal que vem aqui, que é o Elgo, tá? Ele é um bom pedal para você às vezes dar uma volta e tudo mais, mas não é o melhor pedal, ele não gira muito, tá? Ele é um pedal mais agarradinho e tudo mais, isso pode interferir na sua performance sim, tá? É por isso que o pessoal às vezes põe rolamento de cerâmica aqui, rolamento de cerâmica ali, justamente para você não ter essa fricção. Então assim, não é o melhor pedal do mundo, dá para utilizar? Dá, como eu utilizei e tudo mais, mas como eu tenho pedal em casa, eu já troquei aquele pedal para não correr o risco de cair na pegadinha de cair clipado. Então troquei esse pedal, não acho um ponto positivo não. Mas tem bicicleta que vem com pedal de plástico, essa aqui está vindo com pedal de clipe e dá para utilizar, então estou em cima do muro aí, pedal. A coroa, vou falar dessa coroa porque inclusive eu fiz uma enquete no Instagram e tudo mais, ela veio com a coroa 34, mas com essa nova relação 10-52, na minha opinião e na opinião da galera que votou lá, ela deveria vir com 34. Tá? Fernando, você usaria 34? Não, eu usaria 36 ou 38. Tá? Mas não é sobre mim, é sobre a grande maioria. Então eu acho que ela tinha que vir com 34. Eu acho que ia atender melhor a grande maioria das pessoas aí. Apenas a observação e a galera votou lá no Instagram. Então hoje devia vir com 34. E agora o outro ponto principal da bicicleta, afinal geometria, quadro e tudo mais, fala muito sobre a bicicleta. De grafismo eu só tenho elogios porque essa bicicleta ficou bonita. E todo mundo que olhou para a bicicleta ficou ali admirando e rodeando a bicicleta, realmente chama atenção. Ficou bonita, bicicleta tem que ser bonita, então isso é um ponto muito positivo aí em relação ao quadro da bicicleta. Eu já tinha testado esse quadro na 2020 porque permanece o mesmo quadro e eu mantenho a minha opinião em relação a esse quadro. Nem tudo é positivo, vou falar aqui. É um quadro em carbono, ele tem uma geometria que hoje a gente chama de geometria clássica ou tradicional, tá? Ele não é aquela geometria mais alongada, aquela bicicleta alongada, com o ângulo de caixa mais fechado, né? Porque o ângulo médio aqui, então a bicicleta fica mais slack, a frente fica mais aberta. Não é esse tipo de bicicleta. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre isso. E para vocês entenderem, para tirar isso da cabeça, porque o marketing das bicicletas às vezes forçam a gente a querer gostar de alguma coisa. Existem tipos de bicicleta, cada bicicleta serve para uma coisa, cada bicicleta vai responder de uma forma. E nem sempre a bicicleta alongadona, com a frente aberta, é a melhor bicicleta do mundo. Eu já utilizei várias bicicletas e vou te falar que muitas vezes eu me encaixo melhor numa geometria tradicional. Por quê? Meu estilo de pilotagem. Eu inclusive discuti isso com o xerife, discuti no sentido de conversar com o xerife, que eu estava pedalando a bicicleta e falei, cara, não sei porquê, mas eu me sinto melhor nessa bicicleta. E ele falou comigo, Fernando, porque você é muito técnico. Então na descida você se vira.
você se vira muito bem. E aí essa geometria tradicional, ela vai te ajudar na descida, ela vai te ajudar nas trilhas mais fechadinhas e tudo mais. E a outra geometria, que é mais slack, vai me ajudar nas descidas. Como eu já sou mais técnico e tudo mais, aquela tortadinha que o guidão dá, aquela puxadinha para um lado e para o outro, não me incomoda. Eu me equilibro ali, eu me viro muito bem ali. Então realmente aquilo não faz tanta diferença para mim. E é isso que a gente tem que entender. Qual o seu tipo de pedal? Você é aquele cara que vai fazer um downhill com a bicicleta? Ah, não sou, Fernando. Então talvez você não precise de uma bicicleta nova, lançamento, com geometria moderna e tudo mais. Talvez isso não seja para você, não vai fazer tanta diferença no seu pedal, entendeu? Não vai fazer tanta diferença. Não adianta você gastar rios de dinheiro para comprar uma bicicleta porque trocou isso da geometria, se você não vai utilizar aquilo. Para você entender bem, para tirar isso da sua cabeça, pensa no surf. Tá? O surf tem uma prancha pequena, vamos supor uma 5,10, e tem uma prancha, um pranchão. Cada prancha serve para uma coisa. Você vê lá os surfistas com 5, 6 pranchas, e o cara vai olhar o mar, e vai olhar a onda, e vai escolher qual prancha ele vai utilizar. Então não adianta o cara ir numa onda gigante e pegar uma pranchinha. Ele vai se dar mal. É a mesma coisa, não adianta você às vezes pegar uma bicicleta como de passeio e fazer um downhill. Não adianta. Então cada bicicleta é para uma coisa. É assim como você vai evoluindo, às vezes a bicicleta vai te ajudando, aquela geometria vai te ajudando. Então entenda qual onda você está surfando para você procurar ou não uma bicicleta com uma geometria mais moderna. Tá? Me perguntaram, Fernando, qual é a diferença da hoje para a Exalt, que é a bicicleta de downhill, de enduro? Eu não sei nem como responder, porque é totalmente diferente. Tá? Essa aqui é para surfar uma onda pequenininha e brincar mais, a outra para eu pegar uma onda maior. São mundos diferentes, cara. Tenta entender isso. Não adianta você pedalar no estradão e querer comprar uma bicicleta slack com a frente. Talvez isso não vai mudar nada para você, tá? Só isso que eu quero falar. Então, assim, a minha opinião aqui é que essa geometria, apesar de ser tradicional, tá super na moda, atende super bem. A bicicleta na trilha ela é muito esperta nas curvinhas e tudo mais. Andei no Morro do Moreno, saltei, fiz o que tinha que fazer, não fez diferença nenhuma para mim. Então, assim, tá na moda, tá dentro, e eu acho que a hoje não trocou e tá ótimo e tudo mais. Então não faz diferença. A rabeira aqui tem 434 milímetros, as mais novas tem 430. Cara, talvez isso mude um pouquinho a rigidez. Será que isso vai fazer tanta diferença no seu pedal? Então o pessoal está discutindo muito isso, você pegando muito alguns pontinhos ou teorias, que realmente é para você entender a bicicleta, mas isso não quer dizer que você tem que taxar e falar, isso vai mudar tudo, não é assim que funciona. Outra coisa que eu queria falar sobre esse quadro. Algumas pessoas perceberam no vídeo que toda vez que eu passo marcha ou que eu bato o pedal, né, que dá aquele trancozinho, aquele encaixe, ela faz um barulho. E me perguntaram, Fernando, essa bicicleta faz mais barulho do que a outra bicicleta? Faz. Ela faz mais barulho porque ela é uma hardtail, ou seja, é um bloco único, vamos dizer assim, e ela não tem nenhum tipo de proteção interna. Tá? Algumas marcas colocam algumas coisas internas para o barulho não ecoar, tá? Não fica aquele eco ali dentro. Aqui possivelmente não tem. Então tinha isso na 2020, é a mesma coisa que na 2021. Então tudo que bate, toda marcha que você troca, toda pedra que pega no quadro ecoa. Você sente aquele barulho realmente. Você ouve tudo na bicicleta. Então não é aquela bicicleta muito silenciosa. Para mim não incomoda, as pessoas perceberam, obviamente eu percebi, mas para mim não me incomoda, eu esqueço aquilo ali e sigo a vida, tá? Mas tem gente que vai se incomodar com isso, tá? Tem gente que vai se incomodar com isso, então é bom prestar atenção. E fica uma dica para hoje, para o próximo modelo aí, procurar botar algum tipo de proteção acústica para que isso não aconteça e atenda aí a grande maioria das pessoas. Eu acho super válido que ter essa proteção acústica aí para não ecoar, tá? Os cabos não batem, apesar de quando a gente mexe aqui, ele bate,
mas na trilha e tudo mais ele não bate, não faz barulho nenhum internamente. Então tá batendo é só o terminal ali, o quadro lateralmente ali o cabo lateralmente no quadro, ele não fica fazendo barulho. Então a bicicleta nesse sentido é super silenciosa. Bom, galera, já estou 1 hora falando aqui da bicicleta, não vou falar de preço porque não adianta, cada hora muda uma coisa, muda outra, tá fechando mais uma fábrica ali de componentes e aí a bicicleta vai ficar mais cara, então não adianta eu ficar falando e discutindo o preço da bicicleta, vê se cabe no seu bolso. Se não couber no seu bolso, tenta pegar a bicicleta mais próxima possível, isso é uma forma de escolher uma bicicleta, você pegar o que seria ideal para você, pegar o que você pode investir e buscar o melhor equipamento porque é ideal para você. Então não vou discutir preço aqui porque não adianta. Hoje é um preço, amanhã vai ser outro preço e não adianta a gente ficar se apegando a isso. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários que eu tento responder para vocês. Valeu, um abraço.